Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe seu dia, nessa manhã, ou nessa tarde, ou nessa noite, não sei que horas que você vai estar vendo esse vídeo, mas eu oro para que Deus lhe abençoe grandemente e assim conceda o desejo do seu coração. Quero meditar com você nesta manhã, no capítulo 8 do Evangelho de Jesus, segundo escreveu São Mateus, no qual Jesus deixa uma lição ali maravilhosa para uma pessoa que não perdeu a oportunidade. E a oportunidade, muitas das vezes na nossa vida, elas são únicas, né? E quando elas vêm, a gente não pode, de forma alguma, perdê-las, né? E esse homem no qual eu estarei falando nessa manhã, trata-se de um leproso, um homem com uma doença que na época era uma doença terrível, uma doença que além de degenerar o corpo do ser humano, ela afastava do convívio social. Nós temos vivido nesses tempos agora, nesse momento, essa fase de pandemia, aí vamos dizer que mundial, e você percebeu um pouco, se você conhece um pouco da Bíblia ou já ouviu falar, você vai ver o distanciamento que aconteceu, sem poder abraçar, sem poder conviver, muitas das vezes no mesmo teto. Nós vimos aí famílias sendo separadas por essa doença, filhos indo no mercado, comprando o alimento para os pais ali, sem poder tocar na mão, enfim. A lepra era muito mais do que isso. Era muito mais do que isso. Era algo assim que, não sei se você já visitou algum hospital, algum desses refúgios, né, que nós temos nas grandes cidades. Nós temos em São Paulo ali, eu visitei ali em Cabriúva ali, uma cidade praticamente de leprosos ali, de pessoas ali que buscam, né, a cura. Hoje a Hanseníase já tem ali, não digo a cura, vamos dizer assim, mas tem um tratamento que, enfim, esse homem, esse leproso, ele estava numa situação, a Bíblia não descreve o tempo que esse homem estava vivendo, mas eu quero ler aqui para você, porque a gente vai tirar algo interessante daqui, que diz assim a palavra do Senhor. Mateus capítulo 8 diz: E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão, e eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: Quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Louvado seja Deus. Meus amados irmãos, quando nós começamos a meditar nessa palavra, nós observamos um pouco antes, Jesus, ele no Sermão do Monte, onde ele faz uma das maiores pregações ali, e mais lindas e mais belas que eu particularmente, eu acho da Bíblia Sagrada, tá certo? Por quê? Porque ele nos dá uma lição muito grande de vida. Ali Jesus ele demonstra ali que se buscarmos o reino de Deus, se confiarmos nele, né, e se depositarmos a nossa confiança nele, ele é fiel para suprir todas aquelas necessidades. Ele fala sobre não andeis ansioso, ele fala sobre a humildade, ele fala sobre bater na porta e abrir-se-á. Ele fala sobre aqueles que sofrem perseguições, aqueles que sofrem, que choram, porque bem-aventurado é ele que será consolado. Enfim, ele dá uma lição ali de vida para aquelas pessoas que estavam ouvindo ali, de fortalecimento. Ele começa a valorizar o homem, ele começa a valorizar as mulheres, ele começa a valorizar as pessoas, não objetos, né? Tanto que o momento que ele diz ali: não ajunteis tesouro
aqui nessa terra, né, onde a traça e a ferrugem consomem, mas que a gente investisse no reino de Deus. Esse momento que você está ouvindo esse vídeo aí, você está investindo no reino de Deus, nas coisas do céu. Amém? Então, Jesus estava lá pregando e havia uma grande multidão. Uma grande multidão. Quando a Bíblia se refere à multidão, não está falando de 100, de 200 pessoas. Está falando acima de 1.000, de 2.000 pessoas. Assim era considerada naquele tempo as multidões. Louvado seja Deus. E Jesus estava lá falando todas essas coisas que eu ali estava recitando. Até mesmo porque o povo vivia em algumas crendices, né, em alguns chavões da época, como homem que homem não chora, né, e tantas outras coisas que a gente poderia estar citando aqui. Mas está lá Jesus pregando, e quando Jesus desce do monte, quando Jesus está indo embora, termina o sermão, que foi um sermão muito comprido, você vai ver ali 3, 4 capítulos Jesus falando ali de todas essas coisas. E quando ele desce, um leproso surge e a multidão para. Talvez ali os fariseus, ali aquelas pessoas ali que gostam de discriminar as pessoas, né, pela forma que vivem sem conhecer Jesus, porque não conhecendo Jesus é uma coisa, irmão. Conhecendo Jesus é outra. A palavra de Deus diz que ele não leva em conta o tempo da nossa ignorância, o tempo que a gente vivia naquela vida, né, desregada ali de coisas erradas. Quando nós conhecemos Cristo, as coisas mudam. Então Deus não leva em conta o tempo dessa ignorância, que nós não conhecíamos a Ele. Porque o que equilibra o homem, né, é a palavra de Deus, é o Espírito Santo na vida dele. Quando nós recebemos o Espírito Santo de Deus, a nossa vida ela começa a mudar, começa a ter transformação de dentro para fora. E aquele leproso ali, quando avista Jesus, ele corre, e não ao contrário como era para ser feito. Ele corre ao encontro de Jesus, ele se joga nos pés de Jesus, né, e roga a ele. Né? A Bíblia diz que ele adorou. Ele disse: Senhor, se queres, o Senhor não é obrigado não, né? O Senhor não é obrigado não, mas se queres, podes me tornar limpo. A Bíblia diz que Jesus disse: quero, né? Algumas pessoas às vezes lê direto essa frase, quero ser limpo. Não, né? Ficaria como Jesus, né, quisesse ser limpo. Mas a palavra de Deus diz que tem uma vírgula, Jesus diz assim: quero ser limpo, né? E aquele homem imediatamente, não foi outro dia, não foi depois, né, passo a passo não, porque pode acontecer também dessa forma. A gente vê registro na Bíblia que isso acontece, né? A transformação muitas das vezes na nossa vida ela vem gradualmente, né? Uma vez ele untou os olhos do cego ali, e agora tá vendo? Tô vendo como árvores assim. Aí Jesus fez de novo e ele voltou a enxergar, enfim. Então aquele homem ficou curado na hora. Aquele homem ficou são na hora, né? Nós sabemos, meu irmão, a Bíblia, a pele dele tornou como de criança, como de Naamã. E a gente sabe, meu irmão, que um medicamento para hanseníase, ela começa a causar 3 anos e meio aproximadamente para começar a fazer um efeito, para fazer o efeito na pele da pessoa. Mas a transformação de Jesus, ela é imediatamente no espiritual daqueles, meu irmão, que se entrega verdadeiramente a Ele. Louvado seja Deus. Aquele homem prostrou-se, adorou. A Bíblia diz, meu irmão, que no versículo anterior, versículo 28 do capítulo 7, a Bíblia diz assim, ó: e aconteceu que, concluindo Jesus o discurso, qual discurso? Do Sermão do Monte, que ele está falando. A multidão se admirou da sua doutrina, e porquanto ensinava com autoridade e não como os escribas, né? Como os escribas, né? A Bíblia diz que eles admiraram. Você percebe que naquela multidão inteira, meu irmão, ninguém não registra que alguém foi curado, né?
Mas quando Jesus desce do monte, a Bíblia diz que quando ele desce do monte, aquele leproso, aquele homem que alto já se flagelava e a sociedade ali o desprezava, que era para estar longe de Jesus, ele corre e se prostra e ele recebe a cura imediatamente, louvado seja Deus. Né? Então, meu irmão, o segredo está aqui. Muitos hoje admiram a Jesus. Muitos hoje vai no culto, vai numa reunião e diz como Jesus é lindo, como Jesus é bom, mas não quer viver uma vida com ele. Né? Esses são os admiradores, mas também tem os adoradores, né? Assim como esse leproso. Esse leproso se prostrou, esse leproso o adorou, né? Segue também uma multidão e uma mulher, ela toca nas orlas de Jesus. Ali os discípulos disseram, mas Senhor, a multidão te aperta, te oprime, e perguntas quem é que te tocou. E Jesus disse, bem sei, porque de mim saiu poder, virtude, né? Graça, poder, né? Cura. Né? Então existe esse tipo, meu, de classes, as que apertam e as que oprimem, mas também tem as que tocam em Cristo. Sejam desses, não seja dessas duas classes de multidões, não. A palavra de Deus diz que esse homem, ele prostrou-se. Senhor, se quiseres, eu já estou aqui, né? Já te adorei, isso é o que importa, né? Isso é o que importa. Então que Deus abençoe sua vida. Adore ao Senhor de todo o vosso coração, né? Entregue seu caminho ao Senhor e confia nele, o demais ele tudo fará. Não olhe para a multidão, não olhe para aqueles que vão te apontar, talvez criticaram ali, talvez quiseram condenar a Cristo como procuravam de todos os meios, né? Talvez você esteja aí fazendo a obra missionária, esteja aí pregando e a sua igreja, né, esteja aí escanteando você, porque quando você começa a fazer a obra de Deus, meu irmão, as pessoas começam a se invejar, porque Deus começa a te usar, Deus começa a salvar a alma e a luz começa a brilhar na tua face, na tua vida, né? Então continue, não dê ouvido à multidão, né? Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, e aquele que crê e for batizado será salvo. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Saiba que não vai ser fácil. A obra missionária, ela não é fácil. O diabo tenta a todo tempo barrar você. É diferente, irmão, daqueles pregos de banco, daqueles que ficam pregados no banco da igreja, só olhando a roupa de um e de outro, criticando, né? E quando você começa a fazer a obra, começam os levantes. Agora quer ser santo, quer isso, aquilo, mas não pare, porque não foi assim diferente comigo, não, né? Quando eu comecei a evangelizar ali em Itatiba, ali, Jundiaí, tantos outros lugares, meu irmão, que nós fomos ali com minha esposa pregar a palavra, nós sofremos muitas perseguições. Trabalhávamos ali com a igreja Nazareno, com um irmão muito abençoado ali, fazendo uma obra, projeto Samaria, entregando marmita, nas ruas, orando para aquelas pessoas ali embaixo de pontes, de viadutos, nas madrugadas, nas noites ali frias, nos redutos ali de travestis, de homossexuais, porque Deus não faz acepção de pessoas. E nós íamos ali, meu irmão, pregar a palavra para aquelas pessoas ali na madrugada, levar uma palavra de fé, de salvação. Mas quando decidimos fazer aquela sopa para entregar na noite, muitos se levantaram, meu irmão, muitos se levantaram contra, né? Mas se você tem feito isso, meu irmão, não pare, porque o Senhor é contigo. O Senhor vai te abençoar e vai levantar pessoas aí para ajudar nessa grande obra. Amém? Leve a palavra do Senhor aos quatro cantos e valados, enquanto ainda há tempo. Porque tempos ruins estão vindo, né? Aos pouquinho, né? Nós estamos vendo a introdução aí do anticristo. Louvado seja Deus, que nos cubra com o seu sangue, meu irmão. Missionário Eduardo, aqui no sertão da Paraíba. Que Deus abençoe sua vida
e ore por nós aqui nessa grande obra, em nome de Jesus.